Oi, pessoal, tudo bem com vocês? E hoje eu tô muito feliz, pessoal, de estar trazendo essa decoração para vocês. Essa decoração, desde a primeira vez que eu fiz ela, as pessoas amaram. Aí foi uma encomenda, o outro quis, o outro viu, eu quero aquela. E eu acabei me apaixonando por essa decoração. Isso desde a primeira vez que eu fiz, tá, pessoal? Mas aí eu fui melhorando ela, claro, né? Aqui eu tô mostrando pra vocês primeiro como ficou o bolo, né, por dentro. E agora eu vou começar a minha decoração. Pra começar, peguei o meu chantilly branco, tá? Ou chantininho, se você preferir, sem problemas. Coloquei numa manga de confeitar, fiz um corte na pontinha do saco de confeitar e fui distribuindo esse chantilly ao redor do meu bolo. Como vocês estão vendo aí, eu apenas faço algumas linhas. Esse bolo, como ele é um bolo médio e ele é um bolo alto, tá? Todos os meus bolos, eles têm 10 centímetros de altura, tá, pessoal? Então eu fiz aí entre 4 e 5 linhas mais ou menos para cobrir as laterais. E depois eu cubro o topo da mesma forma, tá? Eu vou desenhando o bolo, digamos assim, tá? Só para vocês terem uma noção. Feito isso, eu pego uma espátula, tá? Se vocês quiserem, pode ser aquela espátula grande. Enfim, a espátula que vocês tiverem em casa, não tem problema. O que precisa é ela conseguir alisar o bolo, tá? Que é o que eu tô fazendo aqui no caso. Então eu peguei uma espátula bem básica, tá? Que a maioria de vocês tenho certeza que tem em casa. Eu distribuí esse chantilly, tá? Eu espalhei no caso. E fixei a espátula em uma posição, girei a bailarina e já fui alisando esse bolo, tá, pessoal? Desculpa aí os desfoques que o celular dá, mas é que como eu tô fazendo a decoração, eu não consigo olhar para o celular, então eu só vejo na hora aqui que eu tô narrando para vocês e editando. Faço a mesma coisa que eu fiz com a espátula ao redor do bolo. Como vocês podem ver aí, já tinha bastante chantilly na espátula, então eu optei por tirar a espátula do bolo, tirar aquele chantilly da minha espátula e continuar esse processo, tá? Então eu vou arrastando a minha espátula e fixando esse chantilly no bolo, tá? Por isso que eu gosto de fazer isso, pessoal. Muita gente não faz, muita gente já vai alisando com a outra espátula, mas eu gosto de fazer esse processo porque eu me sinto mais seguro, eu tenho mais certeza que eu grudei o meu chantilly no bolo. Então, isso me dá uma segurança maior, tá? Feito isso, as quinas arrumadinhas, tá? Eu vou pegar a minha espátula alisadora, agora sim, e vou alisar o meu bolo com mais precisão, digamos assim, tá, pessoal? Se vocês quiserem já ir para esse passo, tudo bem, sem problemas nenhum, tá? Mas é que, como eu falei, eu gosto de fazer aquele passozinho antes, tá? Então, com a minha espátula alisadora, eu fixo ela em uma posição e vou girando a minha bailarina até eu ver que alisou bem o meu bolo, que eu fiquei satisfeito, cobriu todas as imperfeições, tá? Depois disso, agora eu vou usar a minha espátula de textura, tá? Eu vou usar o lado dela que tem os risquinhos mais fininhos, tá, pessoal? Tem um lado mais grossinho e tem o risco mais fininho. Eu vou usar esse mais fininho porque eu quero esse bolo um pouco mais delicado, tá? Como eu vou fazer um trabalhinho de rosetas também, então eu sempre gosto de optar por esses risquinhos mais fininhos, que eu acho que eles dão todo um charme no bolo, tá? Então, mesma coisa da alisadora. Fixo em um ponto e vou girando a minha bailarina até eu ver que ficou os riscos tudo certinho, tudo bonitinho e que tá do meu agrado, tá? Depois disso, eu vou pegar novamente a minha espátula, a mesma que a gente estava usando para fixar o chantilly no bolo, tá? E vou ajustar as minhas quinas. Então eu começo geralmente pelo lado mais baixo, tá? Como vocês podem ver, e vocês acontece isso com vocês também, sempre que a gente usa uma espátula, seja ela de textura, seja ela para alisar, o chantilly sempre sobe, né? Que é onde formam as nossas famosas quinas. Aí geralmente um lado sobe mais, outro lado sobe menos, enfim, tá? Eu geralmente começo pelo lado mais baixo, o lado menor, tá? Porque aí ele me dá um parâmetro da altura que o meu bolo vai ficar, ok? Eu quero começar pelo maior, Gi. Tudo bem,
É que eu gosto de começar pelo menor, tá? Mas aí fica a critério de vocês. Então eu vou alisando aí, tá? Deixo o mais certinho possível. Precisa deixar perfeito? Não, porque a gente vai fazer o trabalho por cima. Mas, como eu já tô aqui com a mão na massa, digamos assim, né? Então eu já vou deixando aí ele o mais certinho possível. Agora a gente vai para a parte que eu acho que mais interessa para vocês, que é a cor vermelha. Então, eu pego meu chantilly, tá? Branco mesmo, pessoal. E nesse caso, eu sempre gosto de usar dois corantes, o vermelho morango e o vermelho natal, que no caso aqui eu tô usando da Iceberg, mas tem outros aí pelo mercado, tá? Então, primeiro, pego meu chantilly branco e vou usar primeiro o chantilly vermelho morango. Por quê, pessoal? O vermelho morango ele é um vermelho mais aberto, mais vibrante, tá? Então ele pega com mais facilidade no chantilly branco, tá? Tanto que vocês podem ver que eu não usei muito corante. Geralmente o pessoal fala, eu usei um vidro de um tubinho todo de corante. Não precisa, pessoal, vocês vão ver. Coloquei um pouquinho do meu corante vermelho, morango, tá? Como vocês podem ver aí, ele vai ficar um vermelho, tá? Quase um rosinha, mas vocês vão ver que ele vai pegar com mais facilidade no branco. Agora sim eu entro com o vermelho natal, tá? Por quê? Porque o vermelho natal ele é um vermelho mais fechado. Então, se eu jogar ele direto no branco para fazer essa mistura, ele vai clarear o tom do vermelho, né? E aqui, como o chantilly já tá vermelho, por mais que seja um vermelho puxado mais pro rosa, né? Como vocês podem ver aí, ele muda a tonalidade com mais facilidade, tá? Como eu tô gravando no meu quintal, pessoal, então tá na luz natural, parece mais puxado para um rosa, não parece um vermelho, tá? Mas ao vivo ele tava vermelho, tá um vermelho mais escuro. Não tão escuro assim, vinho também, né, pessoal? Mas um vermelho mais escuro. Vocês podem ver até a diferença da espátula, tá? Mas conforme ele vai descansando, a cor dele vai subindo, tá? O descansando que eu falo não é que você precisa atingir, fazer esse processo aqui e deixar parado na geladeira, tá, pessoal? Você pode usar, como eu também usei, tá? É o tempo de você fazer a outra decoração. Você pode tingir ele, fazer aqueles passos que a gente estava fazendo e depois usar tranquilamente, tá? Então já tá bem hidratado aí, meu chantilly. Já chegou na cor que eu queria. E agora a gente vai usar no bolo. Olha como ele ficou lindo, pessoal. Vou usar para fazer as minhas rosetas. Como vocês podem ver, olha aí a diferença que eu falei da tonalidade. Lá a luz estava mais intensa, aqui a luz está mais baixa. Aqui essa é a cor que ficou no bolo, tá, pessoal? Olha que vermelho lindo, lindo demais, né, gente? Fala a verdade. Fora essas rosetas, né? Bolo com roseta, assim, eu amo, eu acho que nunca sai de moda. Então aqui no caso eu tô usando o bico 1M, tá, pessoal? Não sei se vai dar pra vocês perceberem aí, mas eu tô tentando fazer a roseta o mais pequenininha possível, tá? Porque como o meu bolo já é muito alto, ele tá assim, praticamente encostando na embalagem, tá? Então terminei as minhas rosetas e fiz também um acabamento de conchas no rodapé. Não mostrei pra vocês aí, tá? Porque trabalhinho básico, sem segredo nenhum, ok? Aí, pra completar a nossa decoração, o que eu fiz? Eu usei o granulê da Harald, tá, pessoal? Que pra quem não sabe, é um granulado feito de chocolate nobre. Aqui, no caso, eu usei o granulado branco, tá? Como eu disse, da Harald. Eu optei pelo branco, por quê? Porque como o nosso bolo já é todo branco, os nossos detalhes, no caso as rosetas e as conchas são vermelhas, eu falei, gente, tem que ser o branco, né? Fora que o sabor do bolo também, né? A massa é branca, o recheio é de ninho. é, Então eu falei, tem que ser o branco. Fora que ele, por mais que seja branco, né? A cor dele mesmo é um amarelinho bem claro, né? Então acho que assim, contrasta super bem com este bolo. Ele ficou lindíssimo, pessoal. Não é porque foi eu que fiz, tá? Mas eu sou apaixonado pela decoração. E os meus clientes também gostam muito. Como eu disse, desde a primeira vez que eu fiz. E olha que não era tão bom assim, tá? Era um pouquinho mais feinho. Mas como eu disse, eu fui arrumando conforme o tempo. E chegou nessa belezura
que eu tô mostrando aqui pra vocês hoje, tá? Então, cobri o topo do meu bolo com o granulado branco e finalizei a minha decoração, pessoal. Depois disso, eu só coloquei algumas pérolas em cada uma das rosetas, tá? E também em cada um dos espacinhos das conchas. E para completar e ficar mais lindo ainda, eu coloquei usei morangos, pessoal, com as folhinhas mesmo, tá? Deixei aí o vídeo pra vocês verem como ficou lindo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau!